Chamando o Newton César. Entrou. E aí, tudo bem? Tudo em paz. Quanto tempo? Faz tempo, né? Caramba, quanto tempo foi mais ou menos? Quase 2 meses, né? Eu acho. Será? Porque um mês eu pedi para você um afastamento de um mês, mas aí acho que tem mais umas 2 semanas. Ah, vai, um mês e meio, vai, pelo Um mês e menos, meio por aí. sem contato, sem história. É esquisito, né? E Acho que é a por enquanto, primeira vez, acho que nos 6 anos, né? ficar um tempo sem. É até estranho retomar, assim, parece que o carro tá meio. O combustível tá adulterado, né, cara? Tá meio estranho de voltar, né? Mas vamos lá, né? O desafio continua, né? Rumo aos 200 episódios. Será que a gente consegue? Hoje é qual? Cento e... Hoje é o 167. Uau. 167. Eu sei que é ambicioso. Bom, a gente achava ambicioso o 100, né, cara? Agora já É, estamos com 167. vamos Mas botar 170. 165. 170, 5 e tá 5, bom. é. Maravilha. Vamos lá, então. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse aqui é de número 167 e o tema de hoje é a dúvida viciante. Hum. É, também não sei se eu sei me engajar assim do jeito que a gente sempre se engajou nos contatos insólitos, conversando sobre coisas um pouco mais profundas e que requerem um vocabulário um pouco mais elaborado. Também não sei se eu sei fazer mais isso, tá? Então, você me perdoe aí se eu cometer alguns erros, enganos, alguns desvios. E aí também quem não segue, por favor, me perdoe, né? Que eu estou ainda aterrissando aqui. Mas vamos lá. A dúvida viciante. Por que esse nome, né? Isso adveio da experiência com um amigo meu, que eu não vou revelar o nome aqui porque é antiético, né? Não é uma coisa muito legal de se falar, né? Mas é uma coisa que é bastante interessante assim do ponto de vista de uma personalidade que é muito questionadora, né? Então, e assim vai ser estranho você talvez ouvir isso da minha própria boca, né? Mas eu, como um questionador nato, passando, sei lá, os últimos talvez 30 anos aí questionando a tudo e a todos, de ter chegado a um ponto na minha vida em que eu percebi que o questionamento em demasia, ele é ruim, não é bom, não. Antes eu tinha uma perspectiva do questionamento sempre bem-vindo, né? E até certo ponto eu concordo ainda com isso, não mudei de ideia, né? Ele é muito bom, né? O pensamento crítico, o questionamento, eles sempre são muito bem-vindos. Nos livram de uma série de ciladas, nos ensina a pensar por conta própria, né? A ser bastante crítico em relação a fontes, que é uma coisa que muito infelizmente desde aí, da época que eu entrei na Missão Rama, lá nos anos 90 piorou muito, infelizmente, em nossa sociedade, né? Era um problema premente, não premente, né? Mas um problema que sempre ocorreu, mas acho que ao longo do tempo isso foi piorando, né? Fake news, Próprio. a questão da pressa em se concluir as coisas, a quantidade, né? O volume absurdo de informações disponíveis, tudo isso foi piorando, eu acho, a questão da falta do critério, da falta dessa abordagem mais crítica em relação aos assuntos, às informações em geral. Então, então assim, pela lógica, digamos assim, a minha perspectiva em relação ao questionamento e ao pensamento crítico, ele só poderia continuar, e de fato continua. Mas eu percebo também que existe um outro lado da balança, um desequilíbrio, né, no outro extremo, de um questionamento excessivo ser prejudicial, né? E aí eu vou dizer o porquê, né, com relação a esse amigo, por exemplo. Isso vai acabar tirando das pessoas com esse tipo de característica os pés do chão, porque dá essa impressão de que a pessoa fica sempre patinando no gelo em relação a tomar certas decisões, né? Ou parte-se do princípio, por exemplo, de que o questionamento por si só é o fim, né? E não um meio, né? Uhum. Não uma ferramenta que você utiliza para chegar em algum lugar. E isso aí acho que dificulta bastante a gente conseguir chegar à verdade.
Lógico que isso também é bastante questionável. Por quê? Nós, né, eu sempre vou bater nessa tecla, como macacos recém-descidos das árvores, né, não teríamos as condições psicológicas, as condições sensoriais, ou as condições cognitivas, o aparato sensorial para dar conta de todos os estados possíveis mentais que o universo apresenta, né, nas suas mais variadas versões, conhecidas e muito obviamente também desconhecidas. Então seria muita pretensão de nossa parte, né, num planetinha na periferia de uma galáxia muito comum, né, adaptados a um tipo de clima e meio ambiente bem específicos, achar que teríamos aqui a condição de entender o que se passa no universo como um todo, né? Então, nesse sentido, nunca chegaríamos à verdade última, que eu quero dizer que seria a verdade absoluta, né? Ou pelo menos o conceito que eu e você temos de verdade absoluta, que seria a totalização da explicação de tudo aquilo que existe. Então, nesse sentido, a gente nunca vai chegar à verdade, a não ser que a gente chegue à condição de Deus. Porém, o que acontece? Eu acho que também o outro lado, né, o extremo, voltando aqui a falar dos extremos, nos deixa nessa condição onde a gente fica refém de uma intelectualidade quase incorpórea. A impressão que me dá visualmente, assim, de que estamos aqui, ó, em algum lugar acima da cabeça, né? Numa elucubração mental muito grande, onde sempre onde você chega em algum lugar e aí tem o próximo questionamento, ou a próxima dúvida em relação àquele assunto pela perspectiva de fulano, beltrano ou ciclano, e aí a gente não consegue incorporar esse conhecimento, que eu acho que é muito importante, né? Então, assim, o texto que eu mandei para você, descritivo, ele fala sobre algumas posições um pouco mais corpóreas, digamos assim, né? Que é a questão do sentir ou a questão da experiência direta, né? Que é muito comum nos animais, por exemplo, com instinto e com as reações variadas em relação ao meio ambiente, que nós também possuímos. Mas isso foi sendo mascarado justamente pela essa nossa intelectualidade, nos deixando, mais uma vez, aqui em cima, em algum lugar, flutuando acima de nossas cabeças, e não incorporando a experiência de modo que não haja interferência do intelecto filtrador, julgador, né? Então, eu queria que o papo girasse mais ou menos por aí. Eu já passo para você fazer os seus primeiros comentários. Vamos lá. Muito bom. Não, muito bom. Eu consegui reler agora há pouco o descritivo, acho que está muito legal e tem alguns marcos que acho que é através dos quais a gente vai pautar a nossa conversa, né? Eu acho que você tocou em temas chaves que mais ou menos matam essa charada, vamos colocar assim. Primeiro, quando você fala no começo do papo o questionário em demasia, eu acho que vale para tudo que é feito em demasia. Carinho em demasia, questionar em demasia, energia em demasia, tudo que é em demasia que sai do prumo vai ser complicado. E o questionar não vai deixar de ser, não vai ser uma exceção a essa regra. Seja em falta ou seja em demasia, achar o tom certo vai ser sempre o desafio para tudo, o questionar também. Outra coisa interessante, lendo o descritivo e vendo agora o que você falou, essa ideia de que as pessoas, o questionário às vezes fica um disfarce para se tomar a decisão. Toma a decisão agora, assume que é isso aqui e aceita que é agora. Se as circunstâncias mudarem no futuro, a gente muda. Mas vamos assumir agora e vamos para frente. Eu imagino situações em que isso aconteceu e acontece no dia a dia com várias pessoas. Eu acho que isso mascara um temor gigantesco da pessoa assumir responsabilidade. Se eu tomar essa decisão e assumir que isso é uma verdade parcial agora, isso significa que a minha realidade é essa e eu tenho que tomar esse tipo de atitude. Estou preparado? Estou afim? Tenho condição? Aguento o tranco? Então é melhor eu ficar nesse questionamento, né? Será que é? Se eu colocar em dúvida, eu não preciso assumir uma postura. Exato. Isso é completamente diferente de ficar em cima do muro ou de ser neutro. Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu tenho que assumir uma decisão, então eu fico questionando, eu continuo deixando a dúvida no ar. Não é aquela dúvida saudável, né? Isso é uma coisa que me Entendi e veio. concordo. Entendi e É. concordo perfeitamente. Pode ser Outra coisa. justamente. Perdão, Desculpa. não continua.
Não, acho que é melhor você continuar com o seu raciocínio, eu não vou interromper agora, depois eu tento voltar. Mas não esquece, porque eu anotei, Não, tá? tudo bem, eu não tenho esse É, hábito, você já sabe. é, é, outras coisas que vai pautar nossa conversa, a ideia o conceito de verdade, algumas coisas não teremos condições mesmo de conhecer a verdade, porque a gente vai usar a ferramenta da cognição. A cognição é uma das inteligências que existem, e algumas coisas não são passíveis de ser conhecidas intelectualmente. Ponto. O profundo não é possível ser conhecido intelectualmente. Ponto. O amor, o exemplo que você adora falar, o gosto de uma maçã, não é possível entender cognitivamente. É possível experimentar, é possível desfrutar, mas não é possível conhecer. E isso também, o último comentário isso acontece porque existe uma prevalência de que talvez para muitas pessoas a única maneira de ter acesso à realidade é na maneira cognitiva, QI, inteligência, como se coloca, ou para a maioria, ou para algumas outras pessoas, talvez uma minoria, não, elas até admitem que existem outras maneiras de se depreender e aprender a verdade, mas a principal é cognitivamente, então, e a cognitivamente passa pelo processo de questionamento constante. E aí cai na vala comum de que, se eu continuar nessa seara, eu não abro o leque para as outras possibilidades, né? Mas eu acho que eu entendi o ponto corrija-me se eu estiver errado. Em alguns momentos a gente tem que chegar essa realidade que nos toca. Já foi experimentada pela maioria de nós. Ela é assumida como premissa verdadeira. Vamos daqui para frente. Não vamos ficar questionando o que foi feito no passado. Vamos daqui para frente. Isso impede que muitas pessoas continuem caminhando. Mesmo que seja imperfeito, mas sigamos caminhando. Outra ilusão talvez seja essa. Vamos, que nem aquela história. Deixa eu estar tudo perfeito. Quando eu tiver tudo perfeito, aí eu vou ser feliz. Deixa eu cuidar de todas as coisas, daí eu vou desfrutar da minha aposentadoria. Não, isso não existe. Temos que assumir algumas coisas como agora é a realidade possível, a verdade possível. Vamos daqui para frente. Tem gente que não aguenta esse tranco. Parece que não aguenta esse tranco. Legal. Concordo plenamente e eu acho que eu não tinha, quando eu escrevi o descritivo, eu não havia pensado nisso, mas realmente faz todo sentido, né? Da pessoa, como você mesmo mencionou, fugir dessa responsabilidade, né? De ter que assumir alguma coisa e a partir daí questionar a tudo e a todos é uma forma dela continuar nessa posição de que não dá para fazer nada, porque veja, se eu questionar isso, aquilo outro por tantas perspectivas diferentes, que muitas das quais se contradizem, não há como você fincar a bandeira em nenhum território ou nenhum solo muito sólido, né? E a gente vai ser obrigado a não assumir nenhuma posição, né? Então, é um risco, de fato, existe e talvez, em parte, justifique esse amigo que eu mencionei para você. Um outro aspecto, cara, que você estava conversando e achei interessante, é justamente essa questão da experiência em si, né? De que nós devemos assumir, se a gente quiser desfrutar da experiência, né, de estar vivo, né, alguns posicionamentos para que a gente possa caminhar. Ou seja, a priori, no momento, é o que temos, é o que tem para hoje, né? Digamos assim. Então, vamos curtir a viagem, né? Vamos partindo do princípio, né, de que até aqui nós entendemos X, Y ou Z e vamos seguir adiante. Agora, se você ficar sempre dependendo de uma certeza absoluta, e esse que é o problema, o looping é inevitável, né? De que, então, eu nunca terei segurança. E o que isso pode acarretar? Coisas como, por exemplo, eu vou exagerar aqui no evento, mas isso é válido para tudo que existe, tá? Então, por exemplo, um fenômeno ufológico, né? Você tem lá uma evidência, né, que de repente não aponta exatamente para uma nave alienígena, tudo bem, mas é uma evidência realmente fora da curva, né? Que a gente acha, a princípio, inquestionável. Porém, uma pessoa com essas características vai sempre ficar, mas e se? E se? E se? Então, cara, é sempre o famoso e se, que nos deixa sem esse chão, né? Que se você tiver um pouco de maturidade, vai entender que esse chão ele é mutável, é um chão mais parecido como o Círculo Polar Ártico lá, que tem derretido nos últimos anos, infelizmente, mas
ainda existe no inverno aquela camada de gelo que é quebradiça, mas você consegue andar sobre ela. É um chão mais ou menos assim, que acho que poderia ser simbolicamente apresentado a nós, em termos de conseguir navegar nesse universo do questionamento, mas ele não pode ser completamente retirado de nós ao ponto de a gente não conseguir caminhar. Vira um oceano, você vai ter que nadar, vai ficar sem chão, nem nada. Então, por mais que a gente saiba que seja realmente um chão ou uma base que não é muito sólida, é flutuante, muitas vezes se desequilibra em cima dela, é a base que temos, né? Então, acho que é uma questão da gente assumir a bronca de que temporariamente é o chão que nós possuímos e que isso não pode impedir que nós caminhemos para conseguir chegar do outro lado, né? Então, é mais ou menos essa a metáfora que eu queria utilizar. É muito boa. Eu acho, reforçando o que você falou, eu acho que a ideia é sair da armadilha do seguinte sentido: seja qual for o momento em que a gente esteja, existe uma realidade da qual nós interpretamos como verdade. Ela é parcial? Sim. Por quê? Porque a vida continua, a história continua. Mas ela é parcial, isso não quer dizer que é negativa, ela é concreta o suficiente, por quê? Porque nos trouxe até aqui, e é a partir daqui que a gente vai continuar. Essa ideia de parar e, não, vamos tentar cobrir todos os buracos antes de continuar, é que é a grande ilusão. Porque, primeiro, não é factível. E, segundo, nunca foi feito assim. Sempre foi feito parcialmente. E essa parcialidade, quando a gente é honesto, a gente vai vendo que ela vem num crescente. Mas, de novo, eu acho que ela implica em responsabilidade e implica nesse temor de seguir para frente. Especificamente no caso de um fenômeno ufológico. É possível, eu consigo imaginar pessoas que convivem num grupo de contato, ou não, mas vamos falar pessoas que grupo de contato, que estejam numa situação em que aconteça um fenômeno específico. É possível afirmar que aquele fenômeno é uma nave que tem 18 tripulantes, dos quais 4 são homens, 14 são mulheres, tem 2 banheiros? Não, não é possível. Agora, é possível eliminar possibilidades de que não é um avião, não é um balão, não é um satélite, não é nenhuma dessas explicações comuns e corriqueiras? Sim, isso é. Então, isso tem que ser assumido como uma verdade parcial que nos dá condições de, pelo menos, descartar uma série de explicações prosaicas. Significa que a gente pode ousar dizer, não, verdadeiramente é uma nave de Pleiades. Não, esse salto não deve ser feito. Mas o primeiro tem que ser assumido. Descartando essa possibilidade, o que a gente tem que deixar, pelo menos, é essa dúvida no ar. E eu vi muita gente que chega no ponto do questionamento, entra nesse looping. Não, já que eu não posso ir nessa segunda parte, dizer dar detalhes dos tripulantes de quem está lá, então eu vou questionar tudo. Pode não ser o que a gente está discutindo, mesmo descartando todas as possíveis explicações prosaicas vivenciadas por um grupo de pessoas. Não é incomum. Na história do fenômeno OVNI, não é incomum. Verdade. Abriria o leque na história do fenômeno do desconhecido. Chega uma hora que para algumas pessoas fica muito difícil, porque talvez, de novo, legal, se eu tiver que assumir, o que isso implica? Eu fui testemunha de um negócio desse? O que isso implica para mim, para a minha vida, de agora em diante, o que eu faço com isso? Acho que nesse ponto em particular vai muito também do retorno, né? Porque é como as experiências de pico, né? Você passa pelo pico da experiência, mas depois o vale é você voltar à normalidade, né? E ao voltar para essa normalidade, como é que você integra a experiência no seu dia a dia, né? Esse é um problemão, né? Sejam as experiências na categorização de, digamos, de eventos ufológicos ou fenômenos paranormais, seja lá o que for, que a gente queira botar aí uma chancela ou um selinho, né, de um fenômeno específico, há essa problemática de você retornar do pico para um vale com esse problema o que eu faço com isso, né? E aí talvez também, isso também contribua para que a pessoa sempre questione, né, a validade daquilo. Há um fenômeno subjacente também que eu já passei por isso, e
talvez eu consiga explicar em parte, mas não totalmente, que é a ideia de que a sociedade possui... sociedade ou estilo de vida, digamos assim, melhor dizendo. O estilo de vida que nós possuímos, ele possui necessidades específicas e como uma espécie de força da gravidade simbólica nos puxa para esse contexto em que você é obrigado no dia a dia, no cotidiano, a lidar com situações que não tem nada a ver com aquele evento que você experimentou. Isso dificulta ainda mais essa integração, né? Porque se você não encontra respaldo com pessoas que já passaram por isso, ou com, sei lá, talvez psicólogos, ou outros tipos de apoio que circulam ao redor disso, você vai acabar, você mesma vai acabar negando aquela experiência, ou tirando a importância dela. Por exemplo, se você não anota, né? Desculpa, como eu já cometi esse erro de não anotar, e hoje em dia eu anoto tudo, você acaba, depois, ao reler aquilo, né, passa pela sua cabeça, mas é que você não vai negar totalmente, porque, eu escrevi isso, né? Eu não estava tão louco assim no momento, porque eu anotei. Mas ao reler aquilo, você fala, caramba, coisa maluca, né? Passou o tempo e eu não me lembrava desses detalhes. Ou me parece uma coisa um pouco menos consistente para mim agora, depois de certa quantidade de anos. Mas o quão importante foi aquilo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que todas essas coisas contribuem para essa inconsistência. E aí é muito fácil, numa sociedade onde quem fala mais alto por exemplo, os intelectuais, né? E aí vamos falar sobre a intelectualização do ser humano, os acadêmicos, vão acabar tendo uma força maior de argumentação pela própria capacidade intelectiva que eles possuem, exercitando essa faculdade, soterrando essas experiências por parte das pessoas que não possuem essa faculdade muito bem desenvolvida, e aí acabam elas próprias concordando com essa visão generalizada, né? E vão, mais uma vez, entrar no loop do questionamento, mas eu não tenho mais certeza, e se foi simplesmente um erro, um mal-entendido, e assim por diante, né? Há esse risco também. Tem. Intelectuais, ciências, cientistas, a força da cultura. A cultura aqui serve como uma espécie de curadoria, que filtra e dá a chancela daquilo que é aceito e do que não é aceito. O que é normal e do que é normal. E quem não tem... Algumas pessoas às vezes não conseguem enfrentar isso e, às vezes, por circunstâncias profissionais, pessoais, familiares, não conseguem enfrentar esse tipo de coisa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a memória é muito traiçoeira. A memória, a gente acha que ela é fotográfica, ela não é. Toda vez que a gente rememora, a gente reescreve. E a nossa mente coloca coisas. Anotar na hora, no calor do momento, é a melhor maneira de ajustar a memória para a realidade dos fatos daquele momento. E se puder usar testemunho de outras pessoas que estão no momento ali, com você durante a experiência, melhor ainda. Melhor ainda. Outra coisa que me ocorreu, esse vazio que dá dessas experiências de pico, ele é muito comum. João da Cruz, que os católicos chamam de São João da Cruz, quando ele escreve A Noite Escura da Alma, na verdade, que é um tremendo livro que dá a ideia do vazio que ele sentiu depois de ter experimentado diretamente o profundo, que para ele era Deus. E esse vazio que deu depois, e muitos de nós já tiveram experiência de pico, de que vem depois, foi tão forte, foi tão profundo, que resultou nesse livro que é genial. Trazendo para a nossa realidade, todos nós, depois que a gente vive uma experiência extraordinária, pode ser qualquer, uma grande noite bacana com uma namorada, um grande espetáculo, um grande show, tal, depois que acontece, não dá um baqueio, não dá uma coisa dessa. Imagina uma experiência extraordinária, que a gente não controla e de que a gente foi testemunha e, às vezes, protagonista. Depois que ela não vem mais, depois que eu percebi e que talvez eu nunca mais venha experimentá-la, vem essa baixada de bola, esse barroneo, diriam os argentinos, né? Que seria normal. E melhor, e isso é prato cheio para que eu negue a experiência, porque fica mais confortável para mim, porque nem todo mundo lida bem com essa baixa, essa coisa, principalmente se eu tiver que voltar para a vida normal, entre aspas, né? Aquela famosa
a ideia de que a gente comenta nos grupos de contato em geral, nas experiências extraordinárias em particular. E que como é que fica na segunda-feira pela manhã? Que eu tenho que voltar para a sociedade, para trabalhar e tal. Não é para todo mundo, circunstancialmente, pela força da cultura, e às vezes até pela força da própria pessoa. Ela não está pronta, estabilizada para encarar isso. Eu acho também que, como você já diz, talvez aí há 30 anos também, ou mais, porque antes de se conhecer, talvez você já falasse isso, que é a questão da convivência madura, a boa convivência com a dúvida, né? Talvez a má convivência com a dúvida gere também esses questionamentos, já que a temática aqui é a dúvida viciante. Por eu não lidar bem com ela, eu acabo também entrando nesse looping, né, de que, então é isso, então é aquilo, então não tenho certeza, porque pode ser isso, pode ser aquilo outro, aquilo outro. Então, o que eu entendo, pelo menos, o que você sempre disse em relação a ter uma boa convivência com a dúvida as dúvidas estarão aí, não tem como a gente nos livrar delas totalmente, e está tudo certo, e está tudo bem. Seria isso mesmo? Ou seja, entendi certo. É isso, e também o outro lado da moeda. Existem algumas certezas. Apesar, nesse oceano de dúvidas, tem um monte de ilhas de certezas, né? E algumas delas são parciais, sim, intelectualmente são parciais. Mas, por exemplo, quando a gente vivencia alguma experiência que a gente talvez não consiga nem encontrar uma terminologia para descrevê-las, significa que a experiência tem que ser descartada? Não, não, não. Ela não aconteceu? Ela não foi real? Foi. O fato de eu não conseguir... Quando João da Cruz escreve daquele jeito, a experiência dele, e que os católicos colocaram daquele jeito, cheio de permeado por termos cristãos tal, é como ele interpretou aquilo, mas tirando todo esse vernáculo, se você ler aquilo, você vai... A conclusão que vai chegar, esse cara teve uma experiência profunda e extraordinária. Profunda e extraordinária. Ele está escrevendo aqui como ele conseguiu interpretar no vocabulário dele. E quem teve alguma coisa similar, percebe na hora a semelhança. Ressoa. Ressoa. E não é intelectual. Cara, e assim, nesse caso em particular, acho que também dá para a gente encaixar um pedacinho do descritivo que escrevi para você, que fala, e vai parecer paradoxal, mas talvez a gente explorando isso fique um pouco mais claro para os nossos seguidores, que é a contraposição entre a dúvida pensada, que seria a certeza sentida, que é um problemaço também, né? Porque eu acho que fica um vício também tão grande nessa intelectualidade, porque um outro aspecto que também, vou separar aqui, tá, as coisas, tá, para a gente... vão me ocorrendo as ideias e eu vou abrindo o leque depois para fechar mais complicado. Muito bom. É que a nossa mente de macaco, né, pulando de galho em galho, né, que na simbologia hinduísta é bastante prevalente, também nos ajuda a intensificar essa problemática, né, da dúvida, pulando de galho em galho, né, inquieta o tempo todo, buscando uma forma de você tirar a solidez da experiência, né? Então, o que você acha disso, dessa parte da mente saltitante também contribuindo para que esse looping de dúvida nunca cesse? Sim. Muito bem. Sabe o que me ocorreu te ouvindo? A gente sempre pode analisar pelos dois lados, o lado funcional e o lado desfuncional. Pelo lado desfuncional, perfeito, eu vou escapando. O lado funcional significa o seguinte, essa possibilidade de eu estar pulando de galho em galho também me permite ver várias outras possibilidades, outras facetas que me confirmam que, não, existe uma realidade aqui palpável. Olha só, eu estou vendo por vários ângulos dela. Sim. Quando ela é funcional. Eu acho que sempre vai ser isso. Quando o desenvolvimento, quando alguma coisa dá errada no processo, o caldo desanda. A certeza desanda, a dúvida desanda, e sempre alguma coisa dá errado. Nenhum de nós, eu acho que vai escapar de alguma coisa no caminho, que é do jogo cósmico da encarnação aqui. Por quê? Porque são várias linhas de inteligência, são várias interações, a maneira como a gente vai amadurecendo é diferente, as circunstâncias que a gente encara é diferente, os traumas que a gente traz na primeira infância não lidados, quanta sombra que a gente traz,
Quantos de nós nos permitem que as outras pessoas nos apontem a sombra e a gente, poxa, obrigado, eu vou lidar com isso? Poucos, né? Poucos. Tem uma razão pela qual a gente amadurece, tem uma razão pelas quais quem não morre jovem envelhece, mas nem todo mundo que envelhece amadurece. Tem tudo isso. Eu acho que muita coisa contribui para a desfuncionalidade, e a desfuncionalidade contribui para que a gente mal interprete a realidade. E uma das maneiras de tentar escapar desse mal entendimento da realidade, ou de concretizar esse mal entendimento, é cair nos loopings do questionamento constante e de não assumir responsabilidades por certezas que foram já consolidadas pessoalmente e socialmente. E voltando ao que você falou, aquilo que eu senti é genuíno e verdadeiro, tem que ser considerado. Ficou as ciências prevalecendo desde o iluminismo, dão essa ideia de que o sentir é menos importante. Não, não existe vida sem o interior. O interior foi totalmente descartável. Quando o interior é colocado como não é mensurável, é subjetivo, subjetivo virou uma coisa depreciada. Quando não existe vida humana sem o subjetivo. Exato. Extirpa-se uma grande parte da vivência humana ao você pensar dessa forma. O pessoal da teoria integral disse que chamou isso de flatland. Você pega todo o interior e joga junto no exterior. Então, o exterior é o que conta, o interior não existe. Então, é plano. Então, você não vê nada. Só o que vale é o que é o mensurável. O resto é tudo acaso. Não, não. E aí é palco para uma existência horrível. Uma coisa que a gente não falou ainda, a busca de sentido é muito importante. Se eu não encontro sentido, eu vou entrar num loop. Eu preciso escapar dele. E às vezes, na busca dele, quando eu não estou encontrando, ele pode ser um convite enorme para eu poder fazer questionamentos responsáveis e funcionais. Mas ele pode ser uma avenida perfeita para eu cair na armadilha e não sair mais. Não sai mais. Então, vamos lá. Voltando aqui, então, à questão da dúvida pensada e a certeza sentida. Um problema também que eu vejo na dúvida pensada, e que é o oposto da certeza sentida, é a questão da pessoa que fica pulando. Eu falei da metáfora aí do macaco pulando de galho em galho, mas pulando de filosofia em filosofia, ou de religião em religião, sem encontrar, ou sem se encontrar em nenhum lugar, né? Ou os ratos de biblioteca que leem muitos livros, mas não conseguem extrair de nenhum lugar nada muito substancial. Tá? Então, acho que tem esse aspecto, porque é intelectual demais e, mais uma vez, acaba ficando sem corpo. É uma inteligência incorpórea, né? no universo intangível dos pensamentos infinitos que não cessam, ao passo que a certeza sentida, que não é, e precisa tomar cuidado com isso, a certeza sentida, o que eu quero dizer com isso, né? Não é o fato de você, por exemplo, no caso do João da Cruz aí que você mencionou, ele citar, por exemplo, eu conversei com Deus essa manhã e ele me disse que eu sou, sei lá, o seu mensageiro. Eu não estou me referindo que a certeza sentida é literalmente aquilo que ele está falando. Porque se você levar para o aspecto literal, aí ferrou, não se trata disso. Mas eu queria dizer que é inversamente proporcional a uma certeza sentida é a sua incapacidade em descrever aquilo de uma forma simplista. Então, assim, quanto maior a dificuldade em descrever a experiência, acho que é maior a possibilidade de você ter realmente sentido aquilo, porque você não consegue encontrar as palavras adequadas para descrever aquilo. Quando é muito fácil você descrever, cai na vala comum ou no risco muito grande de você estar com um viés muito grande ali na explicação daquele evento. Tá? Então, é isso que eu quis dizer no descritivo, por exemplo, com a dúvida pensada. E outra coisa, né? A dúvida pensada, ela faz parte da nossa capacidade intelectiva da elaboração. E a elaboração, ela requer tempo, requer, sabe, você fica ali ruminando aquilo até elaborar uma teoria, ao passo que o que você sentiu. Aquilo lá, é imediato, é instantâneo, como seria, por exemplo, a experiência dos animais, que é uma experiência mais instintiva mesmo, né? Que sentiu, tem uma reação logo na sequência. Então, essa é a diferenciação que eu fiz. O que você acha disso?
Eu acho perfeito. Eu acho que, primeiro, junto com a prevalência e a exacerbação da importância da ciência, a parte sensitiva foi colocada em segundo plano, porque ela implica em subjetividade pessoal, que é difícil de transferir. Exemplo, a gente pode usar termos como mesa. Todas as pessoas imaginarão um modelo de mesa diferente, mas dificilmente deixará de ter pés, pernas e uma estrutura sobre a qual você colocará coisas lá. Não vai variar por isso, ela é mensurável, eu posso ir lá medir. Amor é diferente. Todo mundo dirá, mais ou menos, a gente tem mais ou menos o conceito, mas se a gente for esmiuçar, porque cai na ideia do sensitivo. Mas as pessoas dirão, eu senti amor, eu sinto amor. E aí é com ela mesmo, não há o que questionar. Ela tem que confiar nisso nela. O problema para mim é, no momento que ela vai colocar isso à prova para outros, ela tende a quebrar a cara. Porque nem todo mundo, a cultura pode vir a questioná-la. E a sensação, a experiência não pode ser questionada. Ela, principalmente, a dificuldade vai ser se a pessoa quiser ousar descrevê-la em palavras, e mais, descrever em palavras que deem uma ideia de que possa ser cientificamente comprovada ou reproduzida por outros. Aí é que não vai dar mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho que o teu ponto que eu concordo é, a partir do momento que eu senti alguma coisa, que eu experimentei alguma coisa, ela é minha, e eu tenho que partir desse princípio que ela foi real. Ah, mas existe delírio? Existe. Existe engano? Existe. Mas existem marcadores que podem me ajudar a navegar nesse oceano. Mas algumas outras experiências não. E existe uma coletividade, uma sanga, um grupo que vivenciou isso também e pode dar referências. Conta aí que você passou. Olha, está no espectro de possibilidades que a gente vivencia aqui também, né? Esse é um ponto. O segundo ponto algumas experiências, as experiências em si mesmo, elas têm maior ou menor profundidade. Aquelas que são verdadeiramente profundas, ninguém tira da gente. Ninguém tira da gente. Por mais que a gente não saiba explicar. O que João da Cruz fez, o que Teresa de Ávila fez, o que Master Eckhart fez, só para dizer os cristãos. Milhões de pessoas passaram. Eles tiveram o talento para descrever experiências. Mas nem todo mundo tem. Mas significa que as pessoas não tiveram? Tiveram. Tiveram. Só que talvez elas não tivessem o talento para escrever e talvez não quisessem ou temessem. Hoje em dia, o massacre público via redes sociais é explícito, mas a reputação, historicamente, foi sempre um valor que a gente sempre quis preservar. Ser aniquilado na reputação sempre foi um problema. Sempre foi um problema. E expor experiências transcendentais é prato cheio para ser colocado como um pária social. Então, às vezes, até para evitar ser pária social, é melhor, inconsciente, talvez seja uma maneira, a gente não usou esse termo ainda, talvez seja um mecanismo inconsciente de eu poder sobreviver socialmente, entrando nesse looping de questionamento constante para não ter que assumir esse tipo de coisa. Eu fico em stand-by. Porque se eu parar com isso, se eu assumir verdadeiramente, eu vou ter que assumir algumas coisas responsáveis perante os outros. Talvez eu não possa, não queira. Verdade, concordo plenamente. E acho que também faz parte desse processo de maturidade também essa capacidade de você ter que caminhar inevitavelmente, né? Porque não fazer nada, cara, é uma opção, É, mas é uma opção que é estagnante, né? Você vai chegar uma hora que a vida vai te obrigar a fazer algo a respeito. Você resolveu ficar parado, tudo bem, está no seu direito, mas a vida vai te cobrar isso mais cedo ou mais tarde, de alguma forma será cobrado de você. Então, por que não assumir verdades parciais para que, se você efetue essa caminhada, consiga fazer esses pulos de galho em galho? Porque seria a mesma coisa, usando a mesma metáfora, que um macaco cismar que só aquele galho tem validade
Eu vou ficar aqui porque eu tenho dúvida, não sei se o próximo galho vai cair, vai quebrar, se aquela árvore vai aguentar o meu peso, eu vou ficar nesse galho aqui, ó. Acabou, eu não vou ficar pulando de galho em galho, não. Que, apelando para essa mesma metáfora, é muito conveniente, né, por parte dessa pessoa, né, que está sempre duvidando ou sempre questionando. Mas será mesmo que aquela outra árvore é melhor do que essa daqui? Será que essa aqui não está mais confortável para mim? Eu domino essa árvore inteira aqui, estou no melhor galho. Por que que eu vou me dar o trabalho de ficar pulando de galho em galho? Então, acho que também tem esse aspecto do conforto também, que a dúvida pode te trazer, e aí tem a ver com o que você mencionou, de ser uma espécie de uma fuga de si próprio, né? Ou uma fuga da responsabilidade, não querer fazer essa viagem rumo ao meu próprio interior para ter que lidar com meus medos, as minhas dúvidas, e é isso. O que você acha desse aspecto? Eu concordo. E os medos e as dúvidas sempre estarão lá. Mas sabe o que me ocorreu enquanto eu estava te ouvindo? Que, usando a metáfora do galho em galho, quem se atreverá a pular, a correr o risco, a ver outros galhos, é aquela pessoa que minimamente tem uma vida que tem sentido, que tem significado. Porque senão, quem não tem, vai estagnar, vai parar, vai entrar no looping da dúvida. Quem tem, vai arriscar, vai saber que, mesmo com verdades parciais, eu estou andando, o que vale é a caminhada, eu estou fazendo o meu caminho, o que importa é a caminhada, é as pegadas, é ir adiante. Essa pessoa que tem que ter um mínimo de sentido e significado na vida dela. Quem não tem, vai cair no looping, vai se mover com as ondas da sociedade, do grupo, das circunstâncias. Não vai fazer o seu caminho. Será que não tem no que você está mencionando, que me ocorreu agora também, essa ideia de que se o ser humano por si só ele busca sentido nas coisas, eu posso buscar um sentido na própria dúvida em si, no próprio questionamento? Ou seja, olha, eu, diferentemente dos demais, estou aqui em cima do muro, ó, eu não tomei posição nenhuma. Então, isso me dá um certo sentido. Ou seja, eu, por mais que não consiga definir as coisas, já estou num lugar melhor do que o restante, porque eles fizeram suas escolhas, foram loucos o suficiente para tentar entender a realidade ou tentar abraçar algumas verdades que eu não considero como sólidas, e eu estou aqui numa posição melhor, porque eu não tomei partido de nada, estou aqui em cima do muro, né? Totalmente PSDB, se é que existe isso ainda, de não tomar partido, oposição em nenhum lugar, e isso me traz um certo alívio, um certo sentido. Não pode ser por aí também? Pode, mas eu acho que pode, eu acho que é uma grande armadilha, porque, primeiro, estar em cima do muro é tomar posição, né? Parte do princípio básico de que tudo é necessariamente polaridade, e sim, existem polaridades em todos os lugares, em todas as situações, polaridades, mas não necessariamente antagônicas, elas são complementares. Quem saca que são complementares, não fica parado, toma atitude. Então, Né? inseto aqui que não foi nem um pouco neutro, ele me atrapalhou. Eu acho que a ideia do conforto é legítima. A ideia do conforto, às vezes, inclusive, se a gente for parar para pensar, porque dá a ideia de... A neutralidade, para muita gente, também é vista como um aspecto negativo. Muitas vezes, a neutralidade pode ser vista como um oásis no meio do caminho para uma parada de reflexão, para tomar fôlego, energia, para continuar na jornada. Para poder, às vezes, me situar melhor na jornada. Também tem isso, é legítimo. Ninguém tem a bússola pronta e caminha o tempo inteiro. Não deve ser assim. Há momentos de dúvida, há momentos de incerteza, há momentos de looping para todos nós. Eu acho que o problema é quando vira disfuncional e vira doença. Vira um problema que te impede de caminhar. No caso desse meu amigo, não é confortável, não. Ele talvez se sinta confortável na maioria das vezes, mas existem momentos de pico de desespero por realmente cair nessa, digamos, nessa overdose questionadora e não conseguir achar lastro com a realidade em lugar nenhum. Então, não é uma coisa muito funcional, não. Vai ter esses picos de maior desespero. Na verdade, estar encarnado é um processo extremamente dinâmico que envolve o interior individual, o exterior individual, o interior coletivo, porque sem as relações não existe vida. Então, a gente tem vários coletivos, do familiar à sociedade, e o exterior coletivo. E eles são dinâmicos, eles acontecem o tempo inteiro.
E a gente nunca está totalmente confortável em todos eles. Sábios são aqueles que conseguem viver. Como é que é a ideia daquele livro da Pema Chodron? Confortável no desconforto, mais ou menos assim, estável no desconforto. Eu estou desconfortável, mas isso eu sei que faz parte do jogo e eu estou caminhando e eu estou indo, né? Daqui a pouco eu me lembro do tempo, mas acho que a ideia você pegou, né? Eu não vou parar. Eu não vou parar. Se eu tiver que parar, legal. Mesmo assim, nada está parado. As células estão funcionando, os átomos estão funcionando, mas eu posso estar. De novo, se minha vida tem sentido, tá tudo bem, mesmo nos momentos ruins. Mesmo nos momentos ruins. Talvez o que você esteja falando se encaixe naquele episódio que nós elaboramos, que é a insatisfação do universo, né? Como uma mola propulsora do movimento inicial de tudo aquilo que existe, tenha ocorrido essa insatisfação de que está tudo muito parado, está tudo muito monótono, entre aspas, deixa eu me mover aqui para ver se algo acontece, né? Lógico, aí tem que ver o episódio lá, eu não lembro o nome desse episódio, gente, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá depois, confere, a temática é a insatisfação do universo. Mas voltando aqui, então, eu acho que, sim, de fato, eu acho que existe, mais uma vez aqui, vamos apelar, né, para as polaridades e, mais do que isso, apelar, né, para aquela grande frase budista, né, do caminho do meio, né, de que se você esticar demais a corda arrebenta, se você afrouxar demais a corda, ela não toca. Então, é buscar, né, que acho que esse é o desafio que a gente colocou no último parágrafo, que eu coloquei aqui no último parágrafo e passei para você do descritivo, né? Como é que a gente consegue desenvolver, então, um questionamento saudável ou a gente consiga manter uma dúvida que não seja disfuncional, né? Acho que esse aqui é o grande desafio. Eu acho que eu gostei muito do final, porque eu acho que a única coisa que me ocorreu, e vamos bater bola agora, é assumir algumas premissas. Premissa número 1. Nunca vamos ser capazes de entender intelectualmente toda a realidade, com R maiúsculo. Bárbaro. Premissa número 2. Isso não significa que a gente não possa crescer. Chegamos até aqui e, por meio de verdades parciais, continuamos crescendo em todas as inteligências, possibilidades, inclusive na cognitiva. Onde a cognitiva não me permite avançar, a espiritual pode me permitir avançar, a sensitiva pode me permitir avançar, a interpessoal, a intrapessoal, a musical. Eu não preciso me limitar só à intelectualidade, só ao cognitivo, que é prevalente, que é o triunfo da ciência. Não é só lógico. A vida não é só isso. Partindo dessa premissa, eu posso, e de novo, usar o outro como uma referência minha. Quando o outro está dizendo, você está exagerando, você está indo além, pode ser que ele esteja enxergando coisas que eu não estou enxergando. A ilusão, estou enxergando tudo. Não estamos. Temos que aceitar essa premissa, não estamos. E essa é uma verdade parcial. Isso não implica que eu não possa continuar andando. O bom exemplo que a gente tem que lembrar é filosofia. Fantástica a filosofia, a ideia de questionar a realidade, tentar nos dar conforto. Qual dos filósofos é mais ou menos importante? Todos eles são importantes. Eles estão fazendo algumas vezes as mesmas perguntas, encontrando respostas diferentes às mesmas perguntas. E hoje, o mundo de hoje é o mesmo mundo da Grécia Antiga? Não é. O mundo de hoje, em alguns aspectos, é totalmente diferente. Requer interpretações e perguntas diferentes. E que a gente continue andando. Mas, de novo, quem consegue mais ou menos, eu acho, o ponto principal, voltando na pergunta do começo, qual é o sentido que eu tenho para a minha vida? O que é a minha vida? Se eu estiver bem com isso, eu convivo bem com a dúvida, eu convivo bem com as certezas parciais. Se eu não tiver, eu vou ser esmagado pelas duas. Boa. Pelas duas. Boa. Você pode me dar um exemplo, assim, como é que você poderia ser esmagado por um aspecto e por outro? Esmagado pela dúvida, entrar nesse looping questionado o tempo inteiro e que eu fico parado, eu não faço mais nada, eu não me relaciono com ninguém, eu não ando no trabalho e eu só externalizo, eu terceirizo toda a responsabilidade todos os desastres da minha vida para todo o ambiente ao meu redor. Eu não faço nada. E no fundo, eu encontro razões para maldizer a Deus, para maldizer a sociedade, para maldizer meus pais, para maldizer todo mundo, porque minha vida não tem sentido. Eu sou esmagado pela dúvida.
A certeza é quando eu fico tão dogmático que eu viro um fundamentalista. Eu não consigo me inventar. Todo mundo está errado, só eu estou certo. Então, eu estou condenado a viver sozinho, a ser esmagado pela sociedade, porque eu sou um fundamentalista, eu não consigo me relacionar com ninguém. Eu sou o rei da certeza, eu sou um ditador. Sensacional. Sensacional. Concordo plenamente. Grande sacada. E aí, mais uma vez, né, apelando para o caminho do meio, talvez uma forma de conseguir sair disso é justamente considerar que temos que caminhar de qualquer maneira, vamos assumir certas premissas, por mais que saibamos que elas são questionáveis, né? Mas o fato de elas serem questionáveis não significa que a gente não possa sair do lugar, né? Então, para sair do lugar, a gente precisa assumir certas coisas. Lá na frente, a gente revê, né? A gente faz uma paradinha, né? Então, eu gosto de, eu não sei, eu acho que funciona muito com imagens, né? Então, usando uma outra imagem que é apelando para um outro simbolismo, uma outra metáfora, um caminhar que você tem que fazer, né? Em direção a um norte específico, mas chegando lá na frente, se você percebe que, opa, esse caminho a gente achou que ia nos levar até lá, mas também sinuoso demais, de repente tem um caminho aqui que parece ser um pouco mais interessante de ser trilhado, vamos pular para esse caminho, vamos rever, né? E não continuar cegamente nesse mesmo caminho, mesmo que ele nos tire completamente fora da rota, né? Então, não sei, em termos de imagem, acho que seria mais ou menos por aí, né? O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que é por aí. E essa ideia voltando à filosofia, né, do conhece-te a ti mesmo. Esse processo de autoconhecimento que inspiração, né, a cada momento. E também muito atento, porque do lado do autoconhecimento está o autoengano, que o autoengano é muito legal, porque é o autoengano que nos dá o conforto para a gente conseguir viver numa sociedade que vai contra um monte de coisas, que quer nos moldar. Ninguém quer ser moldado. Só quem quer ser moldado é quem quer ser manipulado. E quem tem um mínimo de liberdade não gosta disso. Então, a ideia é tentar sair disso. Exemplo pessoal. Eu parti do princípio que eu não gosto de nada dogmático e fundamentalista. Então, o que eu faço? Eu não quero saber de nada desses textos religiosos. E fiquei nessa seara um monte de tempo. Até que me toquei e disse, depois de estudar, peraí, e se as pessoas tiveram experiências tão extraordinárias quanto as minhas, em passados, e relataram da maneira como elas tiveram dentro das circunstâncias em que elas estavam? E se muitas delas tivessem metidas no cristianismo, João da Cruz, Teresa de Ávila, Master Aicar, etc., ia estar plasmado o discurso ali, mas se eu conseguir ler aquilo, ter acesso àquilo, e limpar essa parte que digamos, que estava contaminada, quem sabe eles não estariam descrevendo coisas muito parecidas com a minha. Dito e feito, eu me permitir ir além. O que eu descobri? Espetacular. Pessoas que há 1000 anos, 500 anos, 700 anos, tiveram experiências extraordinárias, descreveram o profundo, não falaram com o profundo, descreveram o que é ser o profundo, da maneira que eu senti. E eu me permiti, tirando as coisinhas. Cara, mas é sensacional, porque você está mencionando um ponto, cara, que eu acho que fica como uma luva aqui, que é justamente essa diferenciação fundamental entre aparência e essência. Se você vai pela aparência, ferrou, porque você vai considerar todos os pontos contraditórios entre si como paradoxais e você vai parar de ler, ou você vai ter esse viés científico em contraposição a um viés mais religioso que vai te impedir de você ler esses livros. Porém, se você aprender a enxergar a essência das coisas, você vai ultrapassar todas essas limitações, todas essas barreiras da aparência em função daquilo que, em essência, essas pessoas estão dizendo. E aí, cara, tudo fica muito mais uniforme, digamos assim, e profundo, né? E aí tem duas coisas que é importante, que eu acho que é legal. Se permitir. Você tem que se permitir, você tem que reconhecer, isso é um fator limitante para mim. Continua sendo dogmático, continua sendo dogmático. Não é legal, porque o dogmático ele impede qualquer questionamento, né? Mas abre um pouco o leque e se permita ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, puxa, a partir dessa premissa de que é fascinante descobrir coisas diferentes, porque complementa as outras coisas, mas não negar até onde eu cheguei. É sempre bom lembrar onde é que eu estou. Legal, estou aqui.
olha para trás, tem todo um caminho que foi construído, isso não pode ser negado. Bem ou mal não pode ser negado. E outra, não cheguei sozinho, vim acompanhado. Vim acompanhado. Né? Que isso é que é legal, que ter referências é muito importante. A gente só existe em relação, só existe se relacionando com os outros. Não tem outro. E eu acho que esse que é o grande barato da dissociação, né, cara? Porque justamente a dissociação nos permitiu criar essa dependência, né, uns dos outros, ou seja, essa busca por sentido, só vai fazer sentido, desculpa o trocadilho, em relação aos demais. Né? Porque de forma isolada, você não consegue montar esse quebra-cabeça e não consegue se posicionar dentro desse cenário da forma adequada. Né? Né? E outra, algumas premissas também que são bem legais. Se eu convivo com você e a gente tem vivências em comum, e um dia você chega para mim, olha, eu tive esse tipo de experiência, por mais duvidosa que ela possa vir a ser para os meus conceitos, pelo fato de eu te conhecer, pelo fato de a gente ter convivido, o mínimo que eu tenho que dizer é, pelo que eu conheço do Márcio, alguma coisa ele vivenciou. Se ele não sabe explicar direito, se para mim é estranho, é possível, mas alguma coisa ele vivenciou, ele experimentou, e eu, como também já experimentei coisas diferentes, tenho que, no mínimo, dar vazão e crédito a essa pessoa. O Que é, mínimo. que é a questão da importantíssima da confiança, né? Se você não estabelece o mínimo de confiança entre as pessoas, vai ficar muito complicado você estabelecer qualquer nível de relacionamento, né? Desde o mais superficial até o mais profundo, sem confiança a coisa não acontece. E me faz lembrar também o que permite que a confiança surja, né? Que é justamente no descerrar ou nos despir, quando a gente se despe dessas aparências e mostra o que? As nossas vulnerabilidades. Eu me reconheço como falho, vejo em você também uma pessoa falha, nessa troca entre nossas falhas, a confiança surge. É. Porque não vai ser na fortaleza, muitas vezes construída de forma artificial, que a gente vai achar essa confiança. É no momento que a gente mais precisa. Porque aí eu vou estender a mão a você, você vai se reconhecer também precisando, em algum momento no futuro, de ajuda, e vai estender a mão para mim nesse momento. E é nesse mágico momento que a confiança surge. Né? Concorda com isso? Perfeito, perfeito. Isso é exatamente o que o fundamentalista e dogmático não é. Eu sei que eu sou parcial, eu sei que o que eu sei é válido, o que eu considero que é válido, mas você e os outros me complementam. Tem uma razão para a gente ser diferente. E dependendo daquilo que eu já vivenciei, do que eu acredito, fica muito mais fascinante. Se eu parto do princípio que existe uma consciência não dual e que nós somos frações dela, viemos dela e vamos a ela, todo o conhecimento, toda a informação está tudo fracionado e é junto que nós vamos conseguir montar o quebra-cabeça. Mas eu não posso negar que a minha parte do quebra-cabeça é real. Eu não posso duvidar dela, eu não posso ficar num limpo dela e não dar a minha contribuição fundamental e única para o grande conhecimento de todos nós. E não apenas nós estamos fracionados, mas estamos fracionados dentro de nós mesmos. Ou seja, existem vários complexos É, dentro de nós, ou seja, estamos dissociados. O nível de dissociação ele não para da pele para fora, ele continua da pele para dentro, é. né? Em diferentes personalidades, diferentes desafios de sombras se digladiando com aspectos do ego, né? Então, Disfuncionalidades, ele está quebrado. Viver bem a parte do autoconhecimento implica, inclusive, isso, reconhecer que isso tem que ser feito também. O trabalho interno, de novo, o trabalho interno é fundamental. Toda a tradição antiga e moderna de espiritualidade mostra isso. O trabalho interno é o que importa. É ele que vai ser a moldagem para que a gente faça. A ação vem depois do trabalho interno. E a ação, o comportamento reflete o trabalho interno. Mais do que a exatamente. palavra. Por isso que é um erro muito grande querer mudar a sociedade sem que você tenha condições de mudar a si próprio. Porque você está fazendo um caminho inverso, sendo que, tendo condições de se mudar e ter passado pela experiência de ter mudado em vários momentos da sua vida, te dá as condições de fazer isso no mundo externo, né? Não ao contrário. O título do livro da Pema Chodron, Confortável na Incerteza.
Ah, sim. Não conheço o livro, tá? Mais uma dica aí importante entre os vários livros abertos que eu não termino nunca de ler, que eu consiga ler isso depois de algum momento, né? Mas beleza. Acho que deu, né, cara? Estamos quase aí cravando 1 minuto. Acho que foi suficiente, né? Bom, o que que você acha? Deu para esquentar os motores aí nessa Eu retomada? acho muito bom, muito bom. Acho que foi Sempre aprendo interessante. muito com as conversas contigo, Márcio Roberto. Eu também Sempre aprendo aprendo, muito. eu também aprendo bastante, sempre, né? Se a gente não aprendesse, a gente tinha parado isso faz tempo já, né? Até que a gente até sentimos saudades e retomamos, né? Depois de certo tempo sem. Muito bem, então, muito obrigado por uma participação, mais uma vez, super impecável aí, importantíssima para que eu consiga também estruturar minhas próprias ideias e nos encontramos na próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Outro, sem dúvida, nos encontraremos em breve. Pode ter certeza disso. Falou, então. Um grande abraço. Até Até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau.